próxima questão diz assim: um certo núcleo atômico N, inicialmente em repouso, sofre uma desintegração radioativa, fragmentando-se em 3 partículas, cujos momentos lineares são P1, P2 e P3. A figura abaixo mostra os valores que representam os momentos lineares das partículas 1 e 2, P1 e P2, imediatamente após a desintegração. O vetor que melhor representa o momento linear da partícula 3 é dada por qual vetor aí? Bom, nesse caso aí, vai ser a letra D. Por que vai ser a letra D? Porque o momento linear é a mesma coisa que a quantidade de movimento. E no início era zero, porque a partícula estava em repouso. Então, depois também vai ter que ser zero. Então, quando você somar vetorialmente a quantidade de movimento de 1 mais a quantidade de movimento do 2 mais a quantidade de movimento do 3, tem que dar zero. Como é que a gente faz isso? Na figura, ele deu de 1 e de 2. Soma 1 com 2. Fazendo a soma de 1 com 2, vai dar um vetor representado na figura. Para dar zero, eu pego um vetor no sentido contrário a esse. Então é a letra D. Próxima questão diz assim: 2 namorados encontram-se sobre uma pista de patinação de gelo com um atrito desprezível. O atrito pode ser desprezado. A massa do rapaz é igual a 80 kg e a massa da moça, 60 kg. Eles se empurram mutuamente. O rapaz passa a se movimentar com velocidade de 1,5 metros por segundo. Qual a distância entre eles no instante 10 segundos? Então, para resolver isso aí, primeiro a gente tem que saber a velocidade da moça. Para saber a distância entre eles, tem que saber a velocidade do rapaz, que ele já deu, 1,5 metros por segundo, mas tem que saber também a velocidade da moça, para calcular a distância aí que eles vão percorrer. Então, vamos lá. Antes, a gente tem uma quantidade de movimento, que tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Princípio da conservação da quantidade de movimento, o atrito desprezível, isso é válido. Então, antes, a quantidade de movimento é zero, porque inicialmente eles estão em repouso. Depois, eles se empurram mutuamente. Então, você vai ter o rapaz indo para um lado, a moça indo para outro lado. Então, a quantidade de movimento depois vai ser a massa do rapaz vezes a velocidade do rapaz, com um sinal negativo, porque ele está indo para a esquerda, mais a massa da moça vezes a velocidade da moça, nesse caso positivo, porque ela está indo para a direita. Então, a gente vai ter 0 é igual a menos 80 vezes 1,5, porque a massa do rapaz é 80 e a velocidade dele é 1,5, mais 60 vezes V, porque a massa da moça é 60 e a velocidade a gente quer saber. Então, aí a gente vai ter 60V é igual a 120. Então, quer dizer que V é igual a 120 sobre 60, 2 metros por segundo. Isso é a velocidade da moça. A velocidade relativa do rapaz e da moça vai ser 2 mais 1,5. Lembrando que a velocidade relativa, se o sentido da velocidade é o mesmo, a velocidade relativa é um menos a outra. Se o sentido da velocidade são opostos, então a velocidade relativa vai ser um mais o outro. Nesse caso, as velocidades têm sentidos opostos. Então a velocidade relativa é a soma delas. 2 da moça, a gente acabou de calcular, mais 1,5 do rapaz que o problema deu. Então a velocidade relativa vai ser 3,5 metros por segundo. A distância, então, vai ser a velocidade vezes o tempo. Então a distância relativa, que é a pergunta, vai ser a velocidade relativa, que é 3,5, vezes o tempo, que é 10. O enunciado deu. Então a distância vai ser 35 metros.